A prática regular de atividade física sempre esteve ligada à imagem das pessoas saudáveis. Antigamente existiam duas ideias que tentavam explicar a associação entre o exercício e a saúde. A primeira defendia que alguns indivíduos apresentavam uma predisposição genética à prática de exercício físico, já que possuíam boa saúde, vigor físico e disposição mental. Já a outra proposta dizia que a atividade física, na verdade, representava um estímulo ambiental responsável pela ausência de doenças, saúde mental e boa aptidão física. Hoje em dia se sabe que os dois conceitos são importantes e se interrelacionam. Portanto, controvérsias à parte, o que importa mesmo é que se pratique atividade física. De uma simples caminhada a um esporte mais puxado, das mais tenras idades às mais avançadas, a verdade é que o ser humano não pode viver sem se movimentar. O pano de fundo para esta conclusão é a própria vida, pois se sabe que o universo inteiro e todas as suas propriedades só existem porque estão em movimento. A vida acontece na dinamicidade, jamais na inércia. Os ganhos em termos de saúde, disposição, serenidade, alegria, motivação e, sobretudo, disposição para enfrentar as dificuldades da vida de quem pratica qualquer que seja o esporte, são incomensuráveis. E as perdas, por outro lado, ou seja, aqueles que não fazem esporte, têm consequências muito mais do que lamentáveis. E você, que nota se dá para este quesito? Como está a sua saúde física e mental e que relação ela tem com a prática de exercícios físicos? Se você está bem na frequência desta prática, tem certeza de que a qualidade como executa está adequada ao seu corpo, sua idade ou à sua rotina de vida? Tendo ou não a resposta, com certeza vai se beneficiar de uma entrevista para lá de útil sobre este assunto. Pois vamos conversar com o personal trainer Igor Fagner Martins, graduado em Educação Física pela UFMA, pós-graduado em futebol pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e personal trainer desde 2006. Então aproveite bem o tempo a seguir, pois o Inspirar, o seu programa semanal de qualidade de vida aqui da TV Guará, já está no ar. Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do seu Inspirar. Esse programa que é voltado para a qualidade de vida, espiritualidade, automotivação, autodesenvolvimento, autoconhecimento, não poderia estar mais feliz hoje. Por quê? Porque o convidado que vai nos prestigiar hoje com a sua entrevista é alguém específico da área de qualidade de vida. Estou falando do professor Igor Fagner Martins, que é graduado na área de educação física e é personal trainer com bastante experiência. Professor Igor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Nossa câmera está à sua disposição para a sua saudação inicial. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. É uma honra poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com todos. Professor Igor, a profissão de personal trainer é uma coisa historicamente recente. Eu não sou tão velho assim, mas na minha juventude isso não existia. Ou você fazia a aula de educação física na escola, ou fazia as academias de karatê, judô, etc. E também os esportes de fim de semana, os voleibol da praia, essas coisas. Como é que você explica a ascensão, né? a crescente procura por um personal trainer, e como é que você descreve o seu trabalho? Ok. Professor, essa crescente, ela vem na busca de uma necessidade que as pessoas estão tendo desse acompanhamento, né? Hoje em dia as pessoas estão preocupadas em um resultado mais a curto prazo, né? Um resultado onde você esteja acompanhado de alguém, onde possa fazer as correções nos exercícios e, consequentemente, você vai ter melhores resultados, né? Então essa crescente vem também em decorrência disso. E como é que você descreve, o que você faz realmente quando você atende um indivíduo, não é? Para ter a aula ou fazê-lo praticar a atividade física? O interessante,
Antes de personal, professor, somos educadores, né? Educadores físicos, né? Então essa preocupação em poder compartilhar com os nossos alunos a questão da saúde, né? Então a partir do momento que você está próximo do seu aluno, você está buscando mais informações dele. Você conhece a fundo a característica, o que você precisa trabalhar com esse aluno. Então essa característica do personal é bastante forte. Agora, já que você falou em educador, e já que falou que as pessoas têm procurado cada vez mais um personal trainer, por uma questão até de orientação técnica, mas existe também aquela da preguiça, né? Aquele cara que compra a sua esteira e depois de 2 meses ela termina sendo cabide de roupa, não é? E ela está ali do lado, né? Mas ele acorda com aquela preguicinha. Então eu lhe pergunto, além da ajuda técnica, o que o educador físico, no seu caso, pode fazer para que as pessoas vençam a si mesmos este marasmo de acordar mais cedo e praticar um esporte? Existem alguns pontos interessantes quando você trabalha como personal, e lá fala o seguinte, a questão motivacional, né? Então o personal ele acaba também sendo esse fator motivante para o aluno, né? Então imagina só, eu tenho uma aula hoje às 7 da manhã, então o meu aluno sabe que eu estou me dirigindo até a sua residência para poder, né, ter essa aula. Então já serve de mais um estímulo, mais uma pressão, né, para poder ele estar lá no horário certinho, para poder fazer a sua atividade física. Ninguém discute, com certeza, a utilidade do exercício físico, né? Eu acho que mesmo as pessoas que nunca leram a respeito, sabem, por própria natureza, pela própria observação da vida, que o exercício físico é fundamental para qualquer ser vivo. Agora, nem todo mundo sabe o que é que acontece internamente, fisiologicamente. Por que a pessoa se sente bem depois do exercício físico? Por que ela perde peso depois do exercício físico? Você pode dar uma resumida disso aí para a gente? É bastante interessante, a parte fisiológica do exercício, né? A partir do momento que você recebe um estímulo de uma atividade física, o teu organismo ele passa a buscar uma necessidade para que o sistema trabalhe de forma conjunta, né? Então, a partir do momento que tem atividade, o coração começa a bombear um pouco mais de sangue, né? Começa a circular dentro das artérias esse sangue, ocasionando uma pressão nessas artérias. A pressão arterial, consequentemente, ela altera, ela eleva, né? Você pode perceber também o aumento da frequência cardíaca decorrente desse fator. Então, para que isso funcione de forma correta, a gente pode até ter um exemplo, o estômago, no momento da atividade, ele reduz o seu trabalho, né, para poupar energia, e essa energia vai para os músculos, que estão em atividade. Então, para funcionar de forma certinha, né, precisa ter esse conjunto no sistema fisiológico. E quais os benefícios? Pode citar alguns dos principais benefícios concretos, né, de quem pratica uma atividade física? Professor, hoje a gente pode acompanhar constantemente nas mídias uma preocupação, né, da população em relação à saúde. Então hoje a gente pode dizer que uma pessoa ativa, ela consequentemente não vai ser uma pessoa obesa, né? Ela não vai ter as suas taxas de colesterol alteradas, de triglicerídeo alteradas, né? Porque ela está em movimento. Então, tudo isso proporciona um bem-estar. Chega à noite, você tem uma qualidade de sono, porque você fez uma atividade física, seu metabolismo ele entrou, acelerou, né, durante o dia. Então, você também tem a questão, entre outros... Dormindo bem, com certeza amanhece melhor, mais disposto, e o corpo também vai reagir aos desafios com mais disposição. A propósito desse gancho que eu peguei seu, fala um pouco dessa questão da defesa, da competência de defesa imunológica que o nosso corpo tem, e que quando nós estamos fazendo exercício físico, isso aumenta, melhora ou não tem nada a ver? Não, tem sim. Uma pessoa ativa, né, como eu expliquei ainda há pouco, o seu organismo está funcionando de forma legal, né? Por exemplo, as fibras musculares, no momento da atividade física, você pode perceber que elas têm um rompimento, né, durante a atividade, e no seu descanso vem a regeneração dessas fibras musculares, que é outro ponto. A questão dos pulmões, você percebe que durante a atividade física, o fluxo, né, do ar ele é maior, então ele funciona de forma melhor. Então esse conjunto,
né, todo esse conjunto durante a atividade física proporciona uma pessoa mais sadia, consequentemente. Agora, professor Igor, como tudo na vida tem dois lados, a pergunta agora é um pouco mais de advogado do diabo. Quais são os riscos, quais são os problemas de praticar a educação física? Falamos dos benefícios e de como ela opera, mas com certeza a gente sabe que há riscos, né? Quais são esses riscos que as pessoas correm em praticar uma atividade física? É interessante, você tocou em um ponto que falou educação física. Então as pessoas ainda têm essa dúvida nessa classificação, educação física, atividade física, exercício físico. Para poder clarear um pouco mais para as pessoas que estão acompanhando o programa, a educação física ela é uma disciplina curricular, né? E a atividade física é toda e qualquer atividade que você faz no dia a dia. O que a gente vai falar um pouco mais agora é dos exercícios físicos, né? Que já entra na questão de um programa de exercícios. Então essa é a diferença um pouquinho quando você faz esse tipo de comentário a respeito, para tirar as dúvidas das pessoas. Mas e aí, nesse particular de exercícios físicos ou de atividade física, imagino que as pessoas que não estejam bem orientadas corram riscos. Você pode citar algum deles? O risco principal hoje, e também é o motivo pelo qual as pessoas estão procurando um treinamento mais personalizado, é evitar lesões. Hoje a gente, com esse acompanhamento mais próximo dos alunos, a gente faz um trabalho de prevenção, evitando essas lesões. Então você pode acompanhar hoje, nas caminhadas, na litorânea, na lagoa, pessoas caminhando ou fazendo uma corrida sem essa orientação. Então, às vezes você pode estar com um calçado que não é adequado, né, uma roupa que não é adequada, você pode estar fazendo essa corrida de uma forma errada. Então, o principal ponto são as lesões, nesse caso. Vamos continuar falando sobre essa questão de orientação. Eu imagino que, como tudo na vida, se você não come corretamente, você vai ter problemas. Se você não dorme corretamente, vai ter problemas. Se você não trabalha, não estuda, ou seja, a técnica, a tecnologia para se fazer as coisas, a metodologia para se fazer as coisas, com certeza pode oferecer um aumento de produtividade, sem aumentar necessariamente os riscos. Então, ainda nesse particular de orientação, as orientações que você, como personal trainer, dá para uma criança, para um jovem e para um adulto, elas ficam restritas ao mundo da atividade, do exercício físico, ou elas envolvem também um pouco da vida particular da pessoa, por exemplo, a alimentação, como dorme, ou, eu não sei se você entendeu, se separa ou se vocês fazem uma coisa mais holística quando vocês fazem um trabalho de orientação de educação física? Não, com certeza existe um conjunto, professor. Não tem como você trabalhar com uma criança e não incentivá-la a uma alimentação saudável. Isso aí não tem como. Você sempre está motivando para uma alimentação balanceada, né? Tanto jovens como adultos. E o mais interessante ainda, professor, quando falou dessa questão da orientação, não pode se fazer uma atividade sem antes passar por uma bateria de exames médicos. Então, hoje, principalmente, quando eu adquiro um aluno para poder conversar, é a primeira pergunta e a primeira solicitação que eu faço, né? Existe uma bateria de exames necessárias para que você procure saber o que vai trabalhar com esse aluno, né? Então, um dos fatores, talvez, de risco também, que você falou aquela hora, entra também essa questão. Às vezes a pessoa sai de casa, vou fazer uma atividade hoje, mas não está com a orientação adequada, os exames se estão, né, em dias, como é que a pessoa está, né? Perfeitamente. Tem uma pergunta que eu vou lhe fazer, mas você vai segurar para responder no próximo bloco, já que estamos terminando esse bloco primeiro aqui. Eu vou insistir na questão da preguiça. Eu vou insistir porque eu sei que esse é um problema generalizado. É muito comum as pessoas estarem motivadas e, de repente, vão lá um mês para a academia ou coisa parecida e param. Inclusive, às vezes até perdem peso, aí fica aquele tal do efeito sanfona, né, que engorda, emagrece, etc. Justamente porque elas se dizem, estou sem tempo agora, só quando eu voltar de viagem. Mas no fundo, é a falta de disposição e da preguiça. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como evitar, o que as pessoas podem fazer para vencer esta tal preguiça. Mas isso você vai responder no próximo bloco. E você, telespectador que está aí nos assistindo, com certeza não vai sair. Porque no segundo bloco continuaremos conversando aqui com o Igor Fagner, personal trainer,
para lhe ajudar a viver melhor. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu Inspirar, aqui da TV Guará, com o professor Cidinho Marques. Hoje, muito felizes com o assunto que está sendo tratado, porque ele está diretamente ligado à qualidade de vida, que é a vocação maior desse programa. Conosco aqui em nosso estúdio, o professor e personal trainer Igor Fagner Martins, que está nos dando uma aula, uma explicação, uma orientação técnica para que possamos fazer nossos exercícios físicos com segurança e com produtividade. No bloco passado, eu perguntava para o professor Igor a respeito da famosa preguiça, a indisposição. Não é o cansaço. Às vezes você não vai para a academia porque está cansado mesmo. Mas na maioria das vezes a gente está com aquela vontade de ficar um pouquinho mais na cama e termina deixando para outro dia, depois para outra semana, e com isso chega um tal de sedentarismo para lhe atacar. Por isso é que eu perguntei ao Igor e ele vai agora falar um pouco para nós como é que se pode fazer para enfrentar essa tal preguiça, essa indisposição, professor Igor. Olha, professor, um dos pontos importantes para quem trabalha nessa questão do personal é tentar motivar o seu aluno, né? Então, a partir das primeiras aulas, tem uns estudos que mostram que 4 a 8 aulas ainda está numa fase de adaptação ainda, né? Então, um dos segredos é você, nessas primeiras aulas, tentar buscar o que for de mais motivante, né? Para que no dia seguinte ele pense, vou lá porque gostei, né, das atividades. Um dos pontos também que eu coloco é mesclar um pouco as atividades. Eu não sigo uma sequência de atividades, ou seja, o meu aluno ele não vai para a aula já sabendo o que ele vai fazer. Não cai naquela rotina, Não né? cai na rotina. Então, um dos pontos da preguiça ou da desistência é a rotina. Então, você acaba frequentando algum local ou a própria atividade que você faz durante 2, 3 meses, a mesma atividade. Então, quando você mescla um pouco, você ajuda também nessa questão da preguiça. Ele já vai deixar um pouquinho de lado, já vai pensar, vou lá, vou fazer uma atividade diferente, mas que realmente existe esse pontinho da preguiça, existe realmente. Mas eu fiquei satisfeito com a tua resposta com relação à desrotinização das aulas. Eu pratico exercício físico, na maioria das vezes eu gosto muito de uma boa caminhada, né? Mas as academias que eu frequentei, algumas tinham esse problema, outras não, que é essa questão da rotina. Ninguém aguenta fazer a mesma coisa da mesma forma por mais de um certo tempo. Então eu acho que é uma boa dica. Agora, como educador e como palestrante motivacional, eu queria complementar a explicação do Igor, dizendo a você uma coisa muito simples com relação à preguiça e à falta de disposição para fazer exercício físico. Olha, meu amigo e minha amiga, é o seguinte: só você se pode fazer feliz. Ninguém vai lhe fazer nem infeliz e nem feliz. É você que de dentro para fora faz. Pense nisso, que os ganhos que você vai ter fazendo a sua atividade física são incomensuráveis. Não tem coisa mais gostosa do mundo de que... Quer ver um exemplo? Está com preguiça? Vai assim mesmo. Aposto que como depois de 5 minutinhos você já está motivado novamente. É começar a fazer aquela história, né? De que coçar, não é? Basta começar? Pois é, a mesma coisa acontece em relação a isso. Fica essa dica aí do apresentador e educador Cidinho Marques para você, complementando aqui o papo que eu estou tendo, muito útil com o professor personal trainer Igor Martins. Igor, mudando um pouco de assunto, falemos agora do não personal trainer. Eu não estou querendo tirar a tua profissão, não estou querendo acabar com ela, pelo contrário, ela é extremamente útil por todas as razões que você colocou aqui agora. Mas, de repente, a pessoa não tem, ou está num lugar onde o personal trainer não está presente, ou a pessoa, por alguma razão, qualquer que seja ela, precisa se exercitar sozinha. Você tem alguma dica para dar? Olha, é importante, como eu falei anteriormente, a questão dos exames médicos. Isso é o ponto inicial. A questão do personal, se você não tiver oportunidade, né, se você estiver num local que não tem o acesso a essa pessoa, a esse profissional, não é motivo para não fazer atividade. A caminhada é uma atividade segura que você pode fazer, né? Outras atividades que não venham a provocar lesões, né, são atividades que você pode estar praticando sem o acompanhamento do personal. A questão da respiração, que me parece uma coisa bem importante, não é? Que dicas você daria com relação à respiração durante o exercício físico?
A respiração, como eu falei também anteriormente, questão fisiológica, é importante, né? Uma inspiração e uma expiração de forma coordenada, de acordo com a atividade que você está fazendo. Existe esse negócio de que tem que inspirar pelo nariz, expirar pela boca, ou isso é apenas um mito? Como outros fatores, existem estudos que dizem diversas formas, né? Então a gente aprendeu durante muito tempo que inspirava pelo nariz e expirava pela boca. Só que, como eu falei, dependendo da atividade, a necessidade te obriga a fazer a respiração total pela boca. Então, uma atividade de grande intensidade, você não tem aquele tempo ou aquela forma exata de inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Maravilha. Vamos conversar um pouco agora, professor Igor, com os nossos internautas. A gente anunciou nas redes que você viria aqui e apareceram muitas perguntas. Queria que você começasse com uma pessoa chamada Robert Moraes, que manda perguntar para você o seguinte: na rotina diária, como acelerar o metabolismo no curto espaço de tempo para exercícios físicos, aumentar o nível de atenção nas tarefas do trabalho e ao término do dia e ainda assim mesmo conseguir relaxar? É o Robert Moraes que está lhe perguntando. Ok. Robert, bem interessante a pergunta. Em relação ao metabolismo, o que eu posso dizer para você é que é individual, né? A gente não pode estar padronizando de uma forma. O metabolismo, ele varia de acordo com a idade, de acordo com o peso, de acordo com o sexo. Então, esse metabolismo que você está falando, no início do dia, você fazendo uma atividade física, você vai acelerar esse metabolismo. Consequentemente, você vai passar o dia todo com mais disposição, tanto para as atividades do dia a dia como do trabalho, né? E chegar ao final do dia e podendo fazer uma outra atividade, que aí já seria um relaxamento, para poder ter uma qualidade de sono, como eu falei anteriormente. Então, um alongamento no final do dia, um exercício, a própria yoga no final também, né? Uma meditação no final do dia. Então, você vai dar uma acalmada nesse metabolismo que foi acelerado no começo do dia. Deixa eu pegar esse gancho aí. Uma das polêmicas que eu já fiz parte de debates com relação a isso é se é melhor fazer a atividade física, o exercício físico no início do dia ou antes de dormir. Uns defendem que se for no início do dia, você tem o resto do dia mais disposto. E outros dizem que não, que é melhor fazer à noite, porque aí você dorme melhor e no outro dia está disposto. Isso varia de pessoa a pessoa ou existe alguma regra mais ou menos mais geral nesse sentido? Existem também os estudos, né, professor, que mostram, né, diversas formas. Então, eu vou dar um exemplo. Em relação à qualidade do sono. Uma pessoa que tem dificuldade, né, à noite para dormir, ela nunca que ela pode fazer uma atividade à noite. Isso aí o metabolismo vai estar acelerado. Então, consequentemente, vai atrapalhar a qualidade do sono, né? Uma pessoa que se sente mais à vontade numa atividade no começo da manhã para passar o dia inteiro mais motivado, esse é o seu horário ideal, né? O que já tem alguns estudos mostraram também, professor, é que o horário de meio-dia, 1 hora, não é muito aconselhável para essa atividade, dependendo também do estado de saúde do indivíduo, né? Então, já adiantando aqui uma pergunta que foi feita pela Patrícia Rodrigues, também internauta, eu acho que de alguma forma você já respondeu, senão você pode complementar. Ela pergunta qual é o melhor horário para praticar atividade física para quem tem insônia ou algum distúrbio do sono. Justamente o que eu falei. Então, a pessoa que tem insônia, ela não pode fazer uma atividade à noite, né? Vai atrapalhar a qualidade do sono. Então, seria interessante se ela fizesse durante o dia, para à noite buscar esse exercício de relaxamento, né? Com certeza vai melhorar bastante a qualidade do sono. O próximo internauta que lhe mandou perguntas é o Dr. Pedro Brito, médico. Ele pergunta o seguinte: quais as atividades físicas que seriam ideais para um diabético de 30 a 40 anos e para um jovem de 20? Ok. Pedro, interessante também a pergunta quando a gente trabalha um pouco com a diabetes, né? Se nós verificarmos alguns levantamentos, a diabetes está entre um dos fatores de risco, né, mais graves que leva à morte, né? Então, muitas dúvidas são geradas em decorrência da questão da atividade física para o diabético. O que eu digo a você é que tanto na prevenção como no tratamento, a atividade física é fundamental, né? Esse é o primeiro ponto. Na questão do tratamento, você pode, de repente, associado ao medicamento, né, que as pessoas que, né, usam o medicamento, essa atividade física vai ajudar a normalizar a glicose sanguínea, né? Consequentemente, vai diminuir a resistência à insulina. Então, imagina só, uma pessoa obesa, né, com diabetes,
fator de risco preponderante para problemas cardiovasculares, né? Então, se você faz uma atividade física, você já tira esse risco da obesidade, né? Você diminui o volume da gordura localizada na região central, que é uma região de perigo, né? É colocado. Você melhora as suas taxas do colesterol, triglicerídeo, então, que são fatores de risco para o diabetes. Nós vamos continuar com este assunto, essa pergunta que foi feita pelo Dr. Pedro Brito, porque ele gostaria de saber mais especificamente que tipo de exercício é mais adequado para o diabético. Então você vai ficar com essa curiosidade aí, que vai ser com certeza suficiente para lhe manter esperando, porque nós voltamos já já. Estamos de volta, agradecendo a sua audiência ao nosso programa Inspirar aqui da TV Guará com o Cidinho Marques. Entrevistando hoje o personal trainer Igor Fagner Martins sobre qualidade de vida e exercícios, educação física. No bloco passado, o Igor ficou devendo ao Pedro Brito uma resposta sobre que exercícios são mais adequados ao diabético. E é o que ele vai responder agora para vocês. Em relação à atividade, como eu falei anteriormente, para reduzir essas taxas, é necessário que sejam atividades aeróbicas, né? Então, por exemplo, uma caminhada, né? E associada a um trabalho de atividade resistida, que a gente chama, que é uma musculação, por exemplo. Então, o conjunto, né, proporciona grandes resultados para a pessoa que tem diabetes. Ótimo. Temos mais um internauta chamado Mário Helder, que pergunta para você uma coisa que até eu mesmo gostaria de saber. Qual é a importância do alongamento antes da caminhada? Interessante. Mário, o alongamento, durante esse tempo todo, vem se estudado bastante em relação se é correto alongar antes da atividade, no final da atividade ou antes e no final da atividade. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, é interessante, no começo da sua atividade física, você fazer algum movimento, alguma atividade, uma caminhadazinha que aqueça a musculatura. Essa musculatura aquecida, ela vai te proporcionar que você faça o alongamento. Vamos dar um exemplo. No começo da manhã, se você vai fazer uma caminhada às 7 da manhã, está acordando, está vindo aqui com o corpo totalmente relaxado e faz um movimento de amplitude muito grande, essa musculatura ela pode vir a ter uma lesão. Então é interessante que você faça um aquecimento inicial, né? E logo depois um alongamento leve. E aí você vai poder fazer a sua atividade principal. No final dessa atividade, aí sim, entra o alongamento, que aí vai servir de relaxamento para a musculatura. Em alguns esportes de competição, a gente pode colocar um alongamento mais ativo, né? Que é a movimentação de braços, de perna. Por quê? Porque se você faz um alongamento como esse da caminhada, de segurar a perna, segurar o braço, existem estudos que mostram que você perde algum percentual no resultado da atividade principal. Então, atletas de alto rendimento já não fazem esse tipo de trabalho. Interessante. Emanuele Fonseca, outra internauta, manda perguntar para você qual é o melhor exercício para adolescentes em fase de crescimento. Emanuele, todos, né? Tem que incentivar. Eu, como professor também de criança, de adolescente, busco muito esse incentivo às crianças e aos adolescentes. Toda atividade ela é bem-vinda, né? Principalmente nessa fase. O que eu coloco para você nessa fase é que eles estão na descoberta do corpo. Então é muito interessante essa prática da atividade física, porque eles vão estar realmente descobrindo seus limites, respeitando o próximo, né? Que existe o bullying, né? Nessa fase adolescente, achar que o colega é gordinho ou é muito magro. Então a atividade física busca essa interação, busca o respeito ao próximo, melhora a qualidade de vida e ajuda no crescimento. Ricardo Medeiros, esse eu conheço, meu amigo particular. Ele pergunta a você o seguinte: vôlei é bom para atletas de terceira idade? O Ricardo. Legal, Ricardo. Ricardo, quando a gente fala da terceira idade, vou usar o termo melhor idade, né? Quando a gente fala da melhor idade, toda e qualquer atividade que a gente vai direcionar para esse público, é necessário que a gente conheça o público, né? Tenha em mãos o conhecimento dos seus limites, né? E as atividades, a gente busca fazer adaptações.
Então não quer dizer que um grupo da melhor idade não possa vir a jogar um voleibol. Eu já participei de alguns projetos com a melhor idade, onde o público que a gente tinha permitia que nós fizéssemos atividades esportivas com esse público. Em contrapartida, já fui também em alguns projetos onde o público não me permitia desenvolver atividades um pouco mais intensas, né? Seriam mais dinâmicas, né? Mas, com certeza, Ricardo, independente da idade, é interessante sim fazer essa prática assim. Ótimo. Deixa eu pegar esse gancho de independente da idade. Gostei muito de você ter colocado, porque como educador que sou, me preocupa muito a questão da formação de hábitos. Você sabe, por exemplo, que a Rússia foi e ainda é reconhecidamente famosa no mundo inteiro, porque desde cedo a criançada da Rússia participa. Às vezes nasceu a criança, eles já predestinam para fazer parte de uma Olimpíada no futuro. Então, eles são muito mais disciplinados do que os latinos, como no nosso caso. Que conselho você daria para as famílias e para os professores de escola, de outras disciplinas mesmo, mas para as famílias, sobretudo, para que elas, como elas devem iniciar, a partir de que idade e como elas devem iniciar, o que elas podem fazer para dar essa iniciação aos seus filhos, não é só da atividade em si, eu me refiro à formação, à criação de um hábito. E uma vez o hábito criado, ele não vai ter dificuldade para o resto da vida, ele vai ter facilidade de continuar. Você é professor, você é educador, é personal trainer e é professor. Que dicas você dá para as famílias que estão nos acompanhando nesse instante? Professor, coloco essa pergunta como uma das mais importantes, né? Como você falou do hábito, né? Para a gente chegar na terceira idade, na melhor idade, é necessário que a gente tenha esse histórico de atividade física. Senão, dificilmente você consegue chegar. Ainda mais com o mundo que a gente vive hoje, essa questão da tecnologia, tudo, né? A gente tem em mãos o que a gente precisa. Então, como educador também, saiu uma reportagem na revista Mente e Cérebro, acredito que em 2010, que coloca os benefícios da atividade física nas fases iniciais, adolescência e até adulto. É impressionante os benefícios escolares que a criança adquire praticando uma atividade física, né? Então, esse público que eu trabalho, eu costumo muito conversar com os pais, né, e passar essas informações. Melhora o rendimento na escola, raciocínio lógico, leitura, entre outras disciplinas. Então, o que eu coloco hoje como sendo um ponto fundamental para você que está me assistindo, para os pais, todos os familiares, é incentivar a prática esportiva com o seu filho. Você vai perceber que, a partir do momento que ele tiver imbuído nessa prática de fazer um esporte, de praticar uma atividade física, consequentemente ele vai estar afastado do mundo das drogas, né? Esse mundo ocioso, o mundo de ficar o tempo todo de frente para o computador, na internet. Então ele vai adquirir um hábito saudável. Ele vai manter uma interação com os colegas, ele vai manter uma interação com toda aquela comunidade onde ele vive. Então, tudo isso é benéfico para aquela criança que está praticando uma atividade física. Interessante também, vai saber ganhar e perder. Que hoje as crianças, algumas, né, a gente tem um público aí que não está acostumado com a derrota, né? Então, o esporte também trabalha esse lado, né, de você saber aprender a ganhar, a perder, a competir. Uma pergunta de interesse pessoal, meu mesmo. A mim incomoda bastante fazer a atividade física numa sala fechada com ar-condicionado. Mesmo quando eu não posso fazer minha caminhada, que eu desço para a academia, eu não gosto de ligar o ar-condicionado. É uma questão de gosto, não estou falando nada científico, nada técnico. Me parece, eu não tenho a mesma sensação de estar me beneficiando. A pergunta que eu te faço é a seguinte: há alguma perda da qualidade do exercício se ele estiver com o ar-condicionado ligado ou não? Ou é apenas uma questão de sensação? Eu coloco isso para os meus alunos, né? Quando eu chego nos condomínios para trabalhar com os meus alunos, eu não gosto de trabalhar com o ar-condicionado. Dentro da questão fisiológica, o corpo, ele te responde quando você está no exercício, a sua temperatura ela eleva, né? Então o suor é justamente para regular essa temperatura, né? Então eu não gosto para não mascarar essa situação que acontece no treinamento. Sem falar que você caminhar numa litorânea, né? Olhando aquela vista toda, não belíssima, né? Interagindo com as pessoas que também estão caminhando, que você conhece, você se sente mais motivado porque você olha alguém, né? Tá lá caminhando também.
no lugar de estar naquele espaço um pouco mais fechado, só, ou então você e mais alguém, né? Mas não descartando também o trabalho nas academias, como hoje inúmeras academias aí proporcionam outras situações para que essa pessoa busque, né, essa motivação de não estar num local aberto, né? Perfeito. Professor Igor, nós só temos a agradecer pela sua presença, pela sua utilíssima entrevista com as pessoas que estão nos assistindo e com certeza aprenderam muito com relação à atividade física e passarão com certeza a respeitar mais as necessidades do corpo, que o corpo pede. Queria colocar a nossa câmera, infelizmente com pouquíssimo tempo, mas queria colocar a nossa câmera à sua disposição para a sua mensagem final. Agradeço mais uma vez, professor, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a belíssima iniciativa da TV Guará em relação ao programa, né? Hoje a gente tem inúmeros programas aí a nível nacional de qualidade de vida, mas hoje em São Luís você é referência nesse trabalho. Então eu me sinto muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento, né? Poder incentivar as pessoas a essa prática de atividade física, buscar essa qualidade de vida que tanto a gente comenta por aí, né? E que as pessoas hoje estão precisando, né? Hoje a gente tem aproximadamente quase 80% da população, né, sedentária, né? Se você colocar 64% de pessoas sobrepeso, né, estão acima do peso, né? Você coloca 13% de mortes relacionadas a questões que nós citamos agora. Então essa busca pela atividade física é importantíssima. Com a orientação, claro, de um profissional, para que você tenha resultados satisfatórios, para que você tenha um acompanhamento, evitando lesões, buscando no final de todo o trabalho aquele objetivo que você tanto queria. Bom, e nós vamos ficando por aqui hoje, agradecendo sua audiência, depois dessa mensagem de inspiração do programa de hoje, prometendo voltar na próxima semana com mais inspiração para você. Até lá. No Brasil, o sedentarismo é um problema que vem assumindo grande importância. As pesquisas mostram que a população atual gasta bem menos calorias por dia do que gastava há 100 anos atrás, o que explica porque o sedentarismo afetaria aproximadamente 70% da população brasileira. Mais do que a obesidade, a hipertensão, o tabagismo, o diabetes e o colesterol alto, o estilo de vida atual pode ser responsabilizado por nada menos que 54% do risco de morte por infarto e por 50% do risco de morte por derrame cerebral, as principais causas de morte em nosso país. Assim, vemos como a atividade física é assunto de saúde pública. Na grande maioria dos países em desenvolvimento, o grupo do qual faz parte o Brasil, mais de 60% dos adultos que vivem em áreas urbanas não praticam um nível adequado de exercício físico. Esse problema fica mais claro quando levamos em conta os dados levantados no censo de 2000, que mostram que 80% da população brasileira vive nas cidades. Os indivíduos mais sujeitos ao sedentarismo são mulheres, idosos, pessoas de nível socioeconômico mais baixo e os indivíduos incapacitados. Observou-se que as pessoas reduzem gradativamente o nível de atividade física a partir da adolescência. Em todo o mundo observa-se um aumento da obesidade, o que se relaciona, pelo menos em parte, à falta de atividades físicas. É o famoso estilo de vida moderno, no qual a maior parte do tempo a pessoa passa assistindo televisão, usando computadores, jogando videogames, etc. A prática regular de exercícios físicos acompanha-se de benefícios que se manifestam sobre todos os aspectos do organismo. Do ponto de vista músculo-esquelético, auxilia na melhora da força e do tônus muscular e da flexibilidade, o fortalecimento dos ossos e das articulações. No caso de crianças, pode ajudar no desenvolvimento das habilidades psicomotoras. Com relação à saúde física, observamos perda de peso e da porcentagem de gordura corporal, redução da pressão arterial em repouso, melhora do diabetes, diminuição do colesterol total e aumento do HDL, que é o colesterol bom. Todos esses benefícios auxiliam na prevenção e no controle de doenças, sendo importantes demais para a redução da mortalidade associada a elas. Veja, a pessoa que deixa de ser sedentária e passa a ser um pouco mais ativa, diminui o risco de morte por doenças do coração em nada menos que 40%. E isso mostra que apenas uma pequena mudança de vida, nos hábitos de vida, é capaz de provocar uma grande melhora na saúde e na própria qualidade da vida. Já no campo da saúde mental, a prática de exercícios ajuda na regulação das substâncias relacionadas ao sistema nervoso, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, ajuda na capacidade de lidar com problemas e com o estresse.
Além disso, auxilia também na manutenção da abstinência de drogas e na recuperação da autoestima. Há a redução da ansiedade, do estresse, ajudando no tratamento da depressão. A atividade física pode também exercer efeitos no convívio social do indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar. O que queremos mesmo enfatizar é o investimento contínuo no futuro, a partir do qual as pessoas devem buscar formas de se tornarem mais ativas no seu dia a dia. Como, por exemplo, subir escadas, sair para dançar, praticar atividades como jardinagem, lavagem do carro ou passeios no parque. Estar ativo fisicamente é um elemento chave para a longevidade e para uma vida mais feliz e saudável. Pode ajudar a aliviar o estresse e fornecer um sentimento agradável de bem-estar. Portanto, não se esqueça, a palavra de ordem é movimento.